Então, falando aí das bases, né, das causas, então, da baixa estima. As principais causas, elas estão sim vinculadas à infância e elas são reforçadas por estruturas na nossa adolescência, na nossa juventude e também na nossa idade adulta. Traumas, situações de abuso, castigos frequentes. E o abuso, gente, eu não falo só sobre abuso sexual, mas eu falo sobre abuso físico, abuso psicológico, né? Pessoas muito manipuladoras, uma educação muito rígida, pais, né, muito rígidos e muito críticos. Todo esse processo de relação parental na nossa infância, ela constrói autoestima ou constrói baixa estima. Se você, ao olhar para o teu passado, olhar para a educação que você teve e você perceber que ela não foi uma educação positiva no sentido de gerar autoestima, muito provavelmente você tenha que olhar amorosamente para os teus pais, né, ou perdoá-los, ou libertá-los e liberar essa emoção interna que você está sentindo, porque os teus pais fizeram aquilo que eles puderam. Seja lá, né, se você foi abusado, se você foi abusada, molestada, enfim, isso tudo faz parte da tua infância e é uma escolha agora, você seguir com isso ou você simplesmente deixar isso lá no teu passado e construir agora uma nova história. Pessoas que foram muito castigadas, pessoas que foram negligenciadas, então os pais talvez não deram um apoio suficiente ou foram negligentes na educação, na alimentação, no carinho, no afeto, no cuidado, enfim. Pessoas que passaram por isso têm uma tendência a ter uma baixa estima maior, ser intimidado ou boicotado, as pessoas que passaram por bullying lá na infância, seja na escola, ou seja em casa, pelos primos, né? Família, crianças que não foram elogiadas, crianças que não foram empoderadas na sua infância, que só tinham castigos e críticas, tem baixa estima. Pertencer a um grupo de pessoas ou família que seja muito preconceituosa também gera um sentimento de baixa estima. Quando a gente é criado em famílias muito preconceituosas, existe o padrão do que é certo e validado. Famílias preconceituosas normalmente formam crianças com baixa estima. Algo bem importante que eu quero trazer para vocês também em relação à baixa estima é que assim, o mundo, os meios de comunicação, né, seja lá a TV, agora a gente tem a internet, as redes sociais, eles são também uma fonte de muita percepção de falta, de muita percepção de eu não sou o suficiente. Normalmente, as pessoas que têm autoestima baixa, ao olharem as postagens maravilhosas das outras pessoas, olham para dentro e pensam, nossa, falta tanto para mim ainda, eu tenho que fazer tanta coisa ainda, e na verdade a pessoa está mostrando o melhor dela naquele momento. Quando você tá triste, ela vai tirar uma foto lá com uma cara feia e vai postar e vai dizer, olha, hoje estou muito triste porque sei lá o que. Não. E normalmente as pessoas não conseguem tolerar esse tipo de postagem, porque ninguém quer se dar conta da sua humanidade. Tá todo mundo negando. Tá todo mundo querendo dizer que tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, tudo glamouroso, né? Mas e aí, quando sai da tela do celular? Aí tá triste, tá decepcionado, tá chateado. Muito se fala sobre o processo de autenticidade, sobre poder sentir, pensar e expressar aquilo que se é. Então, cuidado, gente, cuidado com as redes sociais, cuidado com as mídias sociais de modo geral, né? Que ficam nos ditando padrões. Outra causa bem importante, e que talvez vocês já devem ter passado aí na vida escolar de vocês,
quando você foi para, por exemplo, a matéria da matemática ou uma matéria de português ou sei lá, qualquer matéria que de certa maneira você não tem tanta habilidade. E aí você observa o outro e percebe que o outro colega tem essa habilidade, o fato de você não sentir aquela capacidade de aprender aquela matéria do jeito que o outro colega faz, pode ser que tenha gerado dentro de você um sentimento de poxa, eu não tenho capacidade de aprender matemática, eu não tenho capacidade de aprender química, física, biologia, sei lá o que. Então é nesse sentido que vocês precisam entender. Você tem muitas habilidades, mas outras pessoas têm outras habilidades e não significa que você precisa ter todas as habilidades. Pares negativos influenciam muito e fazem muito o processo de baixa estima acontecer. Então, conviver com líderes que criticam, conviver com colegas de trabalho críticos, conviver com amigos críticos, conviver com marido, esposa, filhos críticos, isso faz sim com que você reduza a tua autoestima e que você reforce o teu processo de baixa estima. Porque o tempo inteiro, quando existe a crítica, a pessoa está sendo confrontada com o seu próprio sistema de segurança. Então, quanto mais segura eu me sinto, as pessoas que eu convivo sendo críticas não me impacta. Agora, quando eu tenho uma baixa estima e eu convivo com pessoas críticas que reclamam o tempo todo, o que vai acontecer comigo? Necessariamente eu vou reduzir ainda mais a minha autoestima. Ou eu vou validar aquilo que foi dito lá na minha infância, ou lá na escola, enfim, em algum lugar da minha história. E o último, mas não menos importante, que é os padrões de pensamentos que eu guardo em relação a mim mesma. Vocês já ouviram falar de memória muscular? Quando a gente vai fazer academia, né? Que você exercita bastante um músculo, ele já tem a memória daquele exercício. O que acontece? Quando, desde a minha infância, eu exercito o músculo do pensamento negativo em relação a mim mesmo, eu penso negativo, eu sinto negativo, eu me critico e me cobro o tempo inteiro. Me contem como é que vai ser a minha memória afetiva em relação a mim mesmo. Obviamente, sempre negativa. Lembrem dos pensamentos, dos sentimentos, das crenças que vocês criaram lá na infância, como uma atividade de academia. Quanto mais eu reforço aquilo, mais eu penso sobre a mesma coisa. Usando então os princípios do cérebro, né? O cérebro cria um caminho neural, uma sinapse cerebral aí na tua cabeça. Sempre que você for decidir, sempre que você vai utilizar a confiança que você tem em relação a você mesmo, o teu sistema vai sempre trazer aquela memória. Isso é importante vocês entenderem. Quanto mais você reforça essa crença, esse padrão de eu não sou bom, eu não sou capaz, eu não confio em mim, mais isso vai se repetir dentro de você. E se repetir dentro de você, você vai levar para frente, né? Até que você não decida fazer e ser diferente.